Aleluia. Louvado seja o Senhor por mais uma conferência. Está dando para ouvir esse canto aí? Aleluia. Nós louvamos ao Senhor por mais uma conferência. Esse auditório aqui me traz boas lembranças. Nossa conferência de irmãs. Achei fraquinho as irmãs, a comemoração. Vou falar de novo. Esse auditório aqui me traz boas lembranças. A conferência de irmãs. Aleluia. Precisamos de outra, né, irmãos? Foi muito desfrutável para nós. Nós já tínhamos percebido, irmãos, o quanto as irmãs são úteis na igreja. Não é à toa que o número de irmãs é bem maior do que o número de irmãos em uma localidade. Isso prova o coração das mulheres. E não apenas isso, né? O empenho das irmãs em tudo que se faz. Tudo que nós colocamos nas mãos das irmãs para fazer, elas fazem com excelência, com amor, e enche o nosso coração de alegria. Não é que os irmãos não são menor, não, do que isso, mas é que nós somos assim um pouquinho tosco, né? Nós somos um pouquinho tosco. Basta ver na criação de Deus, né? Quando Deus criou o homem, só de lá que Deus pegou o pó da terra, formou o homem, soprou nele fôlego de vida. Pronto, acabou. Mas para fazer a mulher, a Bíblia diz que Deus a edificou e colocou nela curvas, detalhes, não sei o que, tanta coisa, né? Ela é totalmente diferente do homem. É por isso que ele é assim, né? Alguns dizem que mulher é cheia de segredo. Não, o homem é que é cheio de segredo. Homem é que é cheio de segredo. Mulher não tem segredo. Mulher, quando ela se apaixona de verdade. E vocês estão aqui, irmãs, porque vocês são apaixonadas pelo Senhor. Eu creio nisso. Os irmãos também estão aqui, irmão. Nós somos apaixonados pelo Senhor. Mas o nosso amor é um tanto quanto secreto, né? Quando nós amamos, no passado, nós éramos jovens, né? Nós éramos apaixonados por uma jovem, nós não contava nem o nosso melhor amigo, porque senão ia ser motivo de chacota. Tá apaixonado. A gente não queria isso, né? Mas uma jovem, quando estava apaixonada, o colégio todo sabia. Ela não guarda segredo, não consegue guardar segredo. Então as irmãs não conseguem guardar segredo de amor pelo Senhor. Nós muitas vezes, né, mantemos, né, uma postura, né, para poder conduzir os irmãos. Mas se fosse uma irmã aqui, ela estava aqui pulando de alegria, saltando. Eu estava aqui aguardando, né, que todos os irmãos desfrutassem bastante desse versículo. Irmão, se tem uma coisa que pode mudar o nosso ser, é a palavra de Deus. Você crê nisso, irmão? Irmão, você crê no poder da palavra? Pergunte ao irmão do seu lado se ele crê. Irmão, você crê no poder da palavra? Eu creio no poder da palavra. Eu creio. Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia! Ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Aleluia! E prática, né? Acessível a todos. Um dia, o mundo, a religião, pegou a Bíblia e ocultou dos filhos de Deus. Isso se tornou um século de trevas. Apagou a luz do mundo. Mas aí o Senhor restaurou. E a Bíblia veio para nossas mãos de novo. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Nela está a palavra de Deus. Aleluia. O versículo que nós lemos, Hebreus 1, ou Romanos 1,16, estou com Hebreus aqui ainda, tá? Romanos 1 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. Aleluia. Essa palavra Evangelho. Evangelho. O Evangelho é uma pessoa. Essa pessoa, primeiramente, na Bíblia foi descrito, tá? Primeiro pelos profetas no passado. Depois, Mateus, Marcos, Lucas e João precisou de 4 pessoas, 4 visões diferentes, 4 ângulos diferentes para descrever essa pessoa. E descrever o seu viver humano, desde o seu, da gestação de Maria até a sua ascensão.
precisou de 4 homens para descrever isso. E nós tomamos aqueles 4 livros como o Evangelho. Na verdade, o é. Mas é o Evangelho que traz a biografia da pessoa do Senhor. E traz, em detalhes, itens que ele realizou por nós. Mas Deus é sábio. Ele é sábio. E na sua infinita misericórdia, ele separou homens. Ele escolheu homens. Irmão, você foi escolhido. Você está aqui nessa noite porque você foi escolhido. Diga para o irmão ao seu lado: irmão, você foi escolhido. Aleluia. Irmãos, eu acho isso maravilhoso. Eu estou aqui me contendo para não ter que pular, tá? Estou me contendo aqui para não ter que pular. Aleluia. Vai pular, Gonzaga? Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Olha, o Senhor, quando veio, ele escolheu 12, não foi? Escolheu 12, tornou esses 12 os seus apóstolos. Esses 12, quando chegam em Atos, já são 120. Já são 120, atraídos por essa pessoa e por essa palavra. E ali o livro de Atos descreve tudo que o Espírito realizou por meio desses 120, aonde estavam incluídos os 12. E num dia só, 3.000 pessoas foram incluídas no corpo do Senhor. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso é o poder da palavra. Isso, irmão, é que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Você está aqui nessa tarde por causa do poder do Evangelho. O poder do Evangelho não foi só para salvar você, não. Você recebeu o Evangelho e você foi salvo. Mas você ainda precisa do Evangelho para continuar sendo salvo. Você precisará do Evangelho para reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Esse Evangelho é maravilhoso. Que grandioso é esse Evangelho. Aí quando nós chegamos no livro de Romanos, ele começa mostrando a nossa condição caída, o que somos, mas ele vai descrevendo até mostrar o que Deus quer fazer, o desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Deus, por meio do poder do Evangelho, é transformar pecadores. Eu vou esclarecer: pecadores, caídos, perdidos, abandonados, largados, sujos, sem esperança, numa prisão, num rio de lodo. O destino era o grande lago de fogo, mas o poder do Evangelho nos tirou de lá. Mas ele não apenas nos tirou de lá, irmão. Esse poder do Evangelho está atuando ainda dentro de nós, transformando todo o nosso ser. Hoje, interiormente, esse Evangelho está atuando na sua vida. Você sabia que você hoje está mais transformado do que ontem? Você crê que depois dessa comunhão aqui, você será mais transformado do que você chegou aqui? Quem crê nisso? Eu creio no poder do Evangelho. Eu creio no poder do Evangelho, irmãos. E Paulo, quando ele diz assim, ó: pois não me envergonho do Evangelho. Ele não estava dizendo, não está dizendo aqui que não se envergonhava de pregar o Evangelho. Não é isso. Não é isso. Nós tomamos muito como isso, né? Ah, não me envergonho de pregar o Evangelho. Ah, mas eu tenho vergonha, né? Às vezes eu estou no ônibus ali e o Senhor fica no meu espírito: fala, fala, e eu não consigo falar, eu preciso me arrepender. É verdade, preciso, eu também preciso me arrepender. Muitas vezes tenho esse sentimento e me travo. Oh, Senhor, vem me libertar disso. Mas não é dessa vergonha que ele está falando, não. Não é dessa vergonha. O que Paulo está falando é que eu, você, ainda somos caídos, temos fraquezas, ainda pecamos, adoecemos, mas o Evangelho está atuando em nossa vida. Você crê nisso, irmão? É como uma semente feia, torta, ressequida pelo sol, mas numa terra agora regada. Pouco a pouco algo interior vai mudando dentro dela, e ela vai inchando, e o embrião rompe a casca e sai lá de dentro. Você, irmão, nós, até aqui, ainda somos grãozinhos feios, mas esse poder está dentro de nós, e um dia ele vai romper totalmente essa casca,
e sairá novo. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 15 com relação à ressurreição dos mortos. Em que corpo vem? Depois os irmãos leem 1 Coríntios 15, não temos tempo para descrever isso para os irmãos, mas você vai ver, por que é que ocorre a ressurreição? Ocorre a ressurreição por causa do poder do Evangelho que está dentro de nós. Esse poder ainda não tinha sido lançado na terra, porque foi lançado quando o Senhor veio. Mateus 13, ele diz que o semeador saiu a semear. Olha, o semeador é o Pai e ele é essa semente. Essa semente ainda não tinha sido semeada, era apenas a palavra dos profetas e a lei. E mesmo assim nós vimos experiência de homens que por meio da palavra e da fé da palavra fizeram coisas extraordinárias. Eu vou lembrar só um a vocês: Eliseu. Eliseu morreu e foi sepultado. Anos depois, um homem morreu e levaram aquele morto para ser sepultado. Onde sepultaram Eliseu, sepultava todas as pessoas. E indo, os amalequitas, que eram salteadores da época, deram com aqueles homens. E aqueles homens, com medo dos amalequitas, soltaram o morto e saíram correndo. Mas o morto, ao cair, caiu na cova de Eliseu e tocou nos ossos de Eliseu e ele ressuscitou. Viu? Mesmo lá estava o poder, nos ossos de Eliseu, para ressuscitar. Esse poder, se naquela época isso ocorreu, imagine agora em você. Eliseu não tinha o próprio evangelho dentro do seu ser, irmão, você tem o próprio evangelho, a própria pessoa do Senhor dentro do seu ser, transformando todo o seu ser. Encheu de vida o seu espírito, está transformando a sua alma e um dia transformará todo o seu corpo. Paulo diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos que ficarmos, seremos transformados. Isso é por causa do poder do Evangelho. Ao ressoar a trombeta, como você ouvirá se você está morto? Mas o seu espírito, o poder do Evangelho está ativo dentro do seu ser. É como a caixa preta do avião. O avião cai em alto mar e se perde. E vem com sonar, né? E aí descobre onde está a caixa preta. Aleluia. A caixa preta está em você aí. Está aí. Tá certo? Aconteça o que acontecer, o avião pode explodir, viu, Adilson? Pode explodir, mas a caixa preta vai se conservar. As coisas podem acontecer em sua volta, mas o Evangelho vai conservar. É disso que Paulo está falando. Eu sou frágil, mortal, tenho minhas fraquezas. O que os judaizantes usaram na época para expor a Paulo, primeiro, as suas enfermidades, que eram constantes, e depois as suas algemas. Provavelmente dizia: como é que pode Paulo ser um apóstolo de Jesus, sendo ele um doente? Como pode ele, se ele fosse realmente o servo de Jesus, não caía preso constantemente? É por isso que ele está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho, mesmo assim eu não me envergonho. As coisas estão acontecendo, mas eu não me envergonho. Você é assim, ó? As coisas quando acontecem com você, você diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que é o poder de Deus, isso vai ser transformado. Deus vai transformar isso. Eu não sei como é que está seu casamento, mas creia no poder do Evangelho, Ele vai transformar seu casamento. Eu não sei como é que está a sua relação com seus filhos, mas creia, o poder do Evangelho vai transformar isso. Você crê nisso? Eu creio no poder do Evangelho. Eu posso ter fraquezas, você pode ter fraquezas, mas o Evangelho é o poder de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Eu não me envergonho, não. Pode jogar pedra, pode dizer o que quiser, mas eu creio no Evangelho. Eu sei o que é que eu tenho dentro do meu ser. Você sabe o que é que você tem dentro de você, irmão? Vamos lá. Pronto, você já sabe o que é não se envergonhar do Evangelho, né? Graças ao Senhor. Então vamos mais adiante. Porque é o quê? É o poder de Deus.
para a salvação de todo aquele que crê. Agora chegamos num ponto maravilhoso. O Evangelho é o poder de Deus. A Segunda Guerra Mundial, os alemães já haviam se rendido. Mas os japoneses ainda resistiam. E os cientistas norte-americanos descobriram um meio, uma maneira. O átomo, ele não é divisível, ou não era. Por isso o nome átomo, do grego não, tomo, divisível, não divisível. Ele não era divisível, mas dividiram o átomo. E por dividir o átomo agora, tá certo? Ele pode causar uma fissão, que gera uma grande explosão. E assim criaram a bomba atômica. E jogaram Hiroshima e Nagasaki. E todos nós conhecemos a história, o dano que causou. Hoje não é mais fissão, agora é fusão. É bem maior. O alcance é bem maior, o poder de destruição é bem maior. Eu quero dizer uma coisa para você. Dentro do seu ser existe uma coisa bem maior do que uma ogiva nuclear. É o poder do Evangelho. É bem mais poderoso. E esse poder do Evangelho, irmão, nós cremos no Senhor. Eu creio que o Senhor é capaz de curar feridas, de curar um câncer, de curar uma epilepsia, de curar seja qual for a enfermidade. Eu creio. De curar uma cegueira, eu creio. Mas esse poder, irmão, é exterior. Eu posso ser curado de um câncer, mas o meu caráter continuar o mesmo. A minha personalidade continuar a mesma, arrogante, mentiroso, continuar a mesma pessoa. Mas esse poder do Evangelho, irmão, não é só, ele pode atuar e atua em nosso exterior. Mas o que Deus quer por meio do poder do Evangelho é nos transformar interiormente, mudar todo o nosso ser, mudar a nossa personalidade. Olha que coisa maravilhosa, a vida da igreja. Eu estou vendo aqui multicolor, com várias cores, até cabelos coloridos diferentes. Até o meu é diferente, tá certo? Roupas diferentes, também personalidade diferente. Você pode achar um irmão ou alguém que se pareça com você, e tem até algumas atitudes que pareçam com suas atitudes, mas ele não é igual a você. Não existe um ser humano igual ao outro. Nós somos totalmente diferentes um dos outros. E como pessoas tão diferentes podem permanecer tanto tempo junto? Isso é o poder do Evangelho. Pessoas tão diferentes se tornam um só. A igreja é o corpo de Cristo, uma só massa, uma só pessoa, é o corpo coletivo do Senhor. Mas esse corpo é composto de pessoas totalmente diferentes umas das outras. Mas isso, irmãos, é o poder do Evangelho que opera em nós. Eu sei que você é igual a mim, e muitas das vezes você sai das reuniões ou da comunhão de alguma coisa que você ouviu, e você pensa em você mesmo, eu não volto mais. E você vai para casa, mas o poder do Evangelho vai trabalhando dentro do seu ser, vai mudando a sua postura, vai transformando você, e no outro dia você está lá na reunião. Não é porque você quis, é por causa do poder do Evangelho que transformou você. Percebeu? Irmãos, isso é o poder do Evangelho. Então Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então esse Evangelho, irmãos, é para a nossa salvação. O Evangelho lhe salvou? Quem aqui foi salvo pelo Evangelho? Quem aqui está sendo salvo pelo Evangelho? Quem aqui será salvo pelo Evangelho? Esse Evangelho é maravilhoso. Paulo diz em Filipenses: aquele que começou boa obra em vós,
há de completá-la. Quem é Ele? Ele é o Evangelho, dentro do nosso ser, nos transformando. E a experiência de Paulo, irmão, é vasta para declarar o que ele declara aqui em Romanos 1,16. Eu quero apresentar aos irmãos o currículo de Paulo. Vocês já viram o currículo de Paulo? Você contrataria Paulo? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Filipenses capítulo 1, capítulo 3, versículo 4. Primeiro nós vamos ver o currículo de Paulo no judaísmo, como ele era. Vê se você se acha dentro de algum desse requisito, porque eu não me encontrei. Eu me achei muito baixo para o nível de Paulo quanto ao judaísmo. Mas olha o que ele diz, vamos lá? Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha só. Aí ele vai dizer por quê. Vamos lá. Circuncidado da linhagem da tribo hebreu, quanto à lei. Eu vou parar um pouquinho aqui para a gente poder ir para Efésios, para a gente ver. Ele diz que é assim, olha, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel. Mas quanto a nós, vê lá Efésios, o que é que diz? Me ajuda, eu quero a ajuda de vocês agora. 2 quanto? Sem esperança e sem Deus no mundo. 2:12, né? Naquele tempo estava sem Cristo. Olha só. Olha a diferença do seu currículo para o de Paulo. Olha só. Naquele tempo ele era o quê? Um israelita. Não era? Ali, você era o quê? Naquele tempo estava sem Cristo. Separado, ele era israelita, da tribo de Benjamim. Você era separado da comunidade de Israel. E estranho, não tendo esperança. Essa era a nossa condição. Era o nosso currículo. Mas veja, agora olha o currículo de Paulo. O nosso era esse, né? O de Paulo é esse aqui, ó. Senhor Jesus. Me ajuda? 3:5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Era mais alto padrão. Ele era um fariseu. Não parei não, vamos lá. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o currículo de Paulo. Você pode dizer assim, não, perseguidor da igreja, né? Peraí, ele era perseguidor da igreja porque ele amava a Deus no judaísmo. E o cristianismo estava ferindo o princípio do judaísmo. E ele defendia a unhas e dentes e espada e matava por causa disso. Ele queria exterminar todos que invocavam o nome do Senhor para não derrubar o judaísmo. Ele era zeloso. Ele era zeloso. E nesse ímpeto, ele viu a morte de Estevão. E quando ele viu aquilo, ele se indignou mais ainda, porque Estevão descreveu toda a economia de Deus. E ele vendo aquilo e ouvindo aquilo, ele se indignou demais. Ou seja, como é que pode alguém que conhece tão bem as Escrituras estar envolvido nesse negócio? Ele ficou indignado. E aí tomou cartas e foi perseguir em todo lugar que ele chegava, todos aqueles que invocavam o nome do Senhor, por zelo, por amar aquilo que ele cria naquilo, ele era absoluto por aquilo. Esse era o currículo de Paulo. E lá foi Paulo, né? E nós sabemos o que ocorreu. Ele se encontrou com o Senhor.
E quando ele se encontra com o Senhor, ele faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? Quem és, Senhor? Se eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele entendeu que perseguir um de nós é perseguir o próprio Senhor. Somos ligados ao Senhor em vida e natureza. Ferir um de nós é ferir o Senhor, perseguir um de nós é perseguir o Senhor. Então Paulo ficou perplexo e caído por terra, só ficou esperando o resultado, tá? E lá foi enviado perdoe o termo que eu vou usar aqui, um João Ninguém. Quem é Ananias? Qual o currículo dele? Qual a história dele? Ele veio de onde? Para onde? Só sabemos ali e dali pronto, acabou. Tá certo? E foi ele que foi até lá, orou com Paulo, o batizou e o introduziu no corpo. Aleluia! Senhor Jesus, mas o que para mim, vamos ao versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O termo mais original diz: considero fezes, esterco, por causa de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que ele era pegado, matava e morria por aquilo, agora ele considera esterco, por causa da sublimidade devida a Cristo. Agora o poder do Evangelho estava atuando na vida de Paulo. Paulo viu e sentiu o poder do Evangelho. Quando ele caiu por terra, quando ele foi batizado por Ananias, e aí para onde Paulo foi? Paulo foi levado para Jerusalém. Ele era cidadão romano, agora um cristão. Qual era o melhor lugar para levar ele? Jerusalém. Mas havia um problema em Jerusalém. Havia um probleminha em Jerusalém. Em Jerusalém, o cristianismo estava muito envolvido com o judaísmo, porque muitos dos sacerdotes creram no Senhor e estavam trazendo as práticas. No capítulo 6 de Atos, nós vimos a discussão dos helenistas com os hebreus por causa das viúvas. Havia uma discussão, precisou que os apóstolos resolvessem o problema levantando 7 diáconos para amenizar a situação. Mas Paulo, quando chegou em Jerusalém, encontrou um caos. E ele discutia e debatia com os helenistas, provando que Jesus era o Cristo que havia ressuscitado. Estava lá discutindo com os helenistas. Veja, Paulo não estava discutindo com os judeus não, tá, irmão? Era com os helenistas, era com os irmãos que eram helenistas, gregos que se tornaram judeus e agora se tornaram cristãos, estavam envolvidos, misturados, não era uma mistura ali em Jerusalém. E Paulo discutia, e isso trouxe conflito à igreja em Jerusalém. O que fazer? Os discípulos de Paulo, já tinha discípulos seguindo Paulo, perceberam e ouviram dizer, que estavam planejando matar Paulo. Pegaram Paulo, colocaram num cesto, colocaram do outro lado do muro e mandou ele de volta para a sua cidade natal, para Tarsus. Vai-te embora, você está criando um problema aqui. Ali o versículo que termina dizendo, o capítulo termina dizendo assim, a igreja de Jerusalém havia paz, Paulo foi embora. O problema da igreja de Jerusalém foi embora, mas ele não era um problema para a igreja de Jerusalém, é porque ele era absoluto em tudo. Ele era absoluto pelo judaísmo. Agora que ele creu no Senhor, ele era absoluto pelo Senhor. Ele cria que não precisa de regras. Ele cria que não precisava de ensinamentos extras. Não pode isso, não pode aquilo, evite isso, evite aquilo. Ele sabia, não é preciso nada disso. O poder do Evangelho transforma. Não precisa outra coisa. Não precisa normas, nem conceitos, nem doutrina. Não precisa nada disso. O que precisa é o poder do Evangelho. Ele transforma. E ele ficou esquecido em Tarso. Mas o Senhor não se esqueceu de Saulo, assim como não se esqueceu de Noé. A igreja em Antioquia, os irmãos começaram a sair por causa da perseguição e levantou uma igreja em Antioquia, uma cidade afastada de Jerusalém,
que eu creio que ali havia todo tipo de irmão ali reunindo, a coisa não era tão no padrão como Jerusalém queria, tanto que ele enviou pessoas para lá, tá certo? Para dizer que precisava circuncidar, mandou carta, né? Paulo teve que voltar lá depois, né? Para resolver o problema. Que ele se afaste apenas dos animais sufocados, do sangue, não é isso? E das relações sexuais ilícitas. Ou seja, nós vamos colocar esse peso sobre ele que nem mesmo nós conseguimos suportar. Ou seja, deixa a igreja de Antioquia lá. Então Barnabé foi ver, enviaram Barnabé para ver a igreja de Antioquia. Ela tinha sido recentemente gerada. Então Barnabé foi lá ver. E quando ele chegou lá, ele viu a glória de Deus. A graça de Deus era abundante naquele lugar. Havia todo tipo de pessoas, que nem nós aqui. Todos pecadores, mas que invocavam com alegria o nome do Senhor. E quando Barnabé chegou lá, disse: rapaz, esse ambiente é um ambiente propício para quem? Para Paulo. Foi a Tarso, pegou Paulo e trouxe para Antioquia. Olha só, os irmãos estão compreendendo o que acontece? Barnabé foi lá, pegou Saulo em Tarso e trouxe para Antioquia. E aí, irmãos, o resultado nós sabemos, né? Atos 13, vamos lá? Atos 13, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, tá certo? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo agora já era um profeta e mestre. Aleluia! Ele foi aperfeiçoado na igreja de Antioquia, ali onde não havia mistura, onde todos os irmãos eram pecadores que invocavam o nome do Senhor. Não havia regra essa ou regra aquela, mas todos estavam ali sendo aperfeiçoados e cresciam em vida por meio do poder do Evangelho. Ali foi o berço de Paulo. Foi ali que ele desenvolveu as suas habilidades e o seu dom. E foi ali mesmo que ele foi chamado para ser um apóstolo. Bom, resumo. Vimos os dois currículos de Paulo, não foi? Primeiro no judaísmo, excelente. E depois no cristianismo, absoluto também pelo Senhor, precisou ser levado para uma região estéril, para poder ser aperfeiçoado, tá certo? E agora prosseguir no Senhor. Mas voltamos para Romanos, para que nós possamos tocar mais ainda com relação a Paulo, no tocante ao que ele diz que não me envergonho do Evangelho. Nós temos um capítulo inteiro para ler, tá, irmão? O capítulo 7 de Romanos. Vamos lá? Achamos aí? Olha lá. Paulo que diz: não me envergonho do Evangelho, que tinha esse currículo maravilhoso. Então nós podemos imaginar, esse é um homem irrepreensível, não é? Não há nele nenhuma falha, não é assim, irmão? Não é assim? Mas não é verdade. Não é verdade. Paulo, que tem esses dois currículos maravilhosos, descreve aqui no capítulo 7 de Romanos a sua condição, mesmo depois de tanto tempo no Evangelho. Essa carta aos Romanos foi escrita em Corintos. Quando Paulo escreveu essa carta, ele tinha um sentimento no coração. Ele já tinha feito a primeira viagem, já tinha feito a segunda viagem, agora ele estava indo fazer a segunda viagem, que foi um problema para ele, né? Entre aspas, tá certo? Ele não ouviu o Senhor, não ouviu a igreja, não ouviu os profetas. E decidiu ir para Jerusalém. Mas ele escreve no capítulo 15 de Romanos, que ele tinha um desejo no coração. Ele estava indo para a Espanha, mas ia antes passar em Jerusalém. Ele ia antes passar em Jerusalém, antes de ir para a Espanha, ele ia passar em Jerusalém, porque tinha colhido as ofertas entre os irmãos, né? Porque havia uma necessidade em Jerusalém, ele ia levar essa oferta para os irmãos, essa coleta para os irmãos em Jerusalém que estavam passando necessidade. E de lá ele ia para a Espanha, e nessa viagem ele visitaria Roma. É o que ele escreve no capítulo 15 de Romanos. Mas olha que maravilhoso, Paulo não foi para a Espanha. Ele não foi para a Espanha,
Ele foi preso e nós vimos o que aconteceu, houve um naufrágio, a serpente mordeu Paulo e foi um problema, e Paulo foi parar onde? Em Roma. Paulo foi parar em Roma. E Paulo ali em Roma, ele foi prisioneiro na sua própria casa. Por quê? Não havia nenhum crime para colocar Paulo em uma masmorra. Porque para colocar na masmorra, a lei de Roma, ele precisava ter cometido um crime contra Roma, contra o império. Ele não cometeu um crime contra o império, ele cometeu um crime religioso, entre aspas, né? É o que os judeus julgavam ele por isso, o condenaram por isso. Então não havia necessidade de colocar Paulo numa masmorra, nenhuma cadeia, não. Então ele ficou prisioneiro na própria casa em que alugou. Mas contudo, havia guardas que fazia a guarda de Paulo ali para que ele não fugisse. E nós sabemos que quando há guarda, há troca de turno, não é assim? Não há troca de turno? Então foi o primeiro turno. Paulo não tinha nada para fazer, ficava ali conversando com eles, levava eles a invocar o nome do Senhor. Quando a segunda guarda chegava para render, os homens já estavam invocando o nome do Senhor. E botou a segunda, a terceira, a ponto dos romanos dizer que ele tinha uma peste. Porque cada vez que botava uma guarda lá para cuidar de Paulo, eles terminavam invocando o nome do Senhor, crendo no Senhor. Isso é o poder do Evangelho. Por isso, quando ele escreve a Timóteo, ele diz que ele estava algemado, mas a palavra do Senhor não está algemada. Ele está preso, mas a palavra não está presa. Irmão, você pode estar preso nos seus problemas, você pode estar preso nos seus defeitos, você pode estar preso no mundo do sustento, você pode estar preso em qualquer que seja a situação, mas creia, a palavra do Senhor, o poder do Evangelho, ele não está preso. Vou contar um testemunho para vocês. O meu cunhado, ele tinha alguns anos, ele tinha se afastado do Senhor, estava vivendo a vida dele à vontade, tomando birita e desfrutando. Então, um determinado cidadão foi trabalhar com ele, conhecido nosso. E trabalhando com ele um dia disse: mas rapaz, esse cidadão não era um cristão, agora é. Disse ele: mas rapaz, como é que você perde sua salvação, rapaz? Aí meu cunhado imediatamente largou a ferramenta e disse: quem disse a você que eu perdi minha salvação? De modo nenhum, rapaz. Eu posso fazer o que quiser, mas eu creio em Jesus e creio em Jesus. E se eu não estou reunindo, um dia o Senhor vai me levar de volta, porque eu creio naquele que me salvou. Sabe o que aconteceu? Esse rapaz imediatamente creu no Senhor e foi salvo. Reúne conosco. E meu cunhado voltou, está reunindo com o Senhor, está desfrutando com o Senhor. Percebeu? Mas peraí, irmão, no mundo. Pois é, ele estava no mundo, mas ele creu no poder do Evangelho. O poder do Evangelho estava nele. Ele estava no mundo, mas o poder do Evangelho não. O poder do Evangelho está ali para tirar as pessoas. Mesmo ele naquela condição, ele conseguiu tirar uma pessoa do inferno. Isso não é maravilhoso? Você acha estranho isso? Você pode achar estranho, mas isso é o poder do Evangelho. Nós tínhamos um irmão que reunia conosco. Nós fazíamos muita reunião na casa dele. Ele nunca creu no Senhor, nunca confessou, nunca pediu batismo. Ele, em todas as reuniões ele estava presente, cantava com a gente, orava junto com a gente, mas ele gostava de tocar samba de viola. E aí ele foi chamado para um determinado lugar, foi para um candomblé. E quando ele chegou lá com a violinha, tocando a violinha, o demônio se manifestou e disse assim: todos que estão aqui são meu. Ele pegou a viola, botou dentro do saco e disse: eu não vou ficar mais aqui não. O colega disse: espera aí, rapaz, você vai embora por quê? Porque eu não sou dele, eu sou do Senhor. Eu não sou dele. E foi embora. No outro dia procurou os irmãos e se batizou. Aí eu pergunto: o poder do Evangelho estava onde? No terreiro de Macumba. Foi ou não foi? Estava ou não estava? Estava ou não estava, irmão? Estava lá. Onde houver um pecador, o poder do Evangelho está lá para tirar ele de lá. Não tinha alguém pregando o Evangelho para ele não, mas já havia pregado o Evangelho para ele, estava dentro do coração dele a palavra, e naquele momento, quando o espírito maligno falou, ele disse: não sou seu, eu sou do Senhor. Isso é o poder do Evangelho. Eu creio, irmão, no poder do Evangelho.
Ele faz coisas que você duvida e que eu duvido, mas Ele faz, porque é o poder do Evangelho. Por isso que eu digo, não importa a sua condição nem a sua situação, o poder do Evangelho está aí. O Evangelho está dentro de você, ó. Então creia, Ele vai transformar totalmente a sua vida. Me perdoe, irmão, fugi um pouquinho, né? Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei. Eu vou pular isso aqui, tá? Vou logo para o versículo 7. Perdoe-me. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçareis. É aquele negócio, né? Quanto mais você cerca, mais dá vontade de fugir. Não é assim? Quanto mais você faz muro, mais dá vontade do cara pular. A lei fazia isso. A lei cercava e o cara ficava, o que é que será? Quando você passa num lugar, né, que tem um muro bem alto, com cerca elétrica, portão fechado, você fica mais, o que será que tem aí dentro? Dá uma vontade de subir no muro para olhar por cima, não é assim? A mesma coisa quem está lá dentro trancado, a vontade de ir lá para fora, tá certo? Então a lei fazia isso, Senhor Jesus. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, olha, tá certo? Despertou em mim, olha, Paulo está falando dele, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. O pecado não tem ação se não tiver lei. Se não tiver quem diga assim, não faça, não toque, não manuseie, tanto faz. O perigo dos pais, né? Olha, eu estou botando isso aqui, mas não mexa. Olha, irmão, pegue e bote em outro lugar e não avise nada, porque se você avisar, vai despertar, vai querer saber por quê. Mas graças ao Senhor, vamos adiante. Não quero tomar mais o tempo dos irmãos, não. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Versículo 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Parece uma coisa boa, né? Mas nos expõe a nossa condição e nos mata. Você se arruma toda, irmãs, você se arruma toda, tá certo? Olha no espelho, aí quando você sai, a sua colega vai sair com você. O que foi isso? Pronto, você volta para o espelho na hora ou não volta? Você volta na hora para o espelho. O que é, menina? Tá sujo, melhor aqui. O que foi que houve? Não é assim que você fica? E principalmente se assim, mas rapaz, essa roupa não está bem em você não. Pronto, lhe matou, ou não matou? Você está todo empolgado, alguém chega e diz que aquela roupa não lhe caiu bem, como é que você fica? Pois é, assim, foi isso que a lei fez com Paulo, enganou ele, e matou ele, pã, quando ele percebeu, e agora? Não dá tempo de voltar mais para o espelho, não dá tempo de voltar mais para o quarto para me arrumar, agora é tarde, Senhor Jesus. Versículo 12, né? Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno, ou seja, o pecado se tornar maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Agora, olha o que é que ele diz, eu, todavia, ele está falando agora no atual, ele não está falando do passado, não, presta atenção, isso precisa, nós precisamos estar atentos a isso, ao que Paulo está dizendo, aqui ele está dizendo agora, no agora, depois de duas viagens, levantando igrejas, Paulo está dizendo assim, me ajuda aí, qual versículo?
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele diz, eu sou, ele não está dizendo eu fui, ele está dizendo eu sou. Depois de 2 viagens, depois de ter feito o que fez, levantar tantas igrejas, ele diz, eu sou carnal vendido ao pecado. Espera aí, Paulo, com esse currículo brilhante que você tem, se Paulo diz isso, o que é que você diz, meu irmão? Isso aí, o que é que seria, irmão? Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Agora eu vou parar e perguntar a você, você compreende o seu modo de agir, irmão? Compreende? Você quer uma coisa e de repente você está fazendo outra, e como é que eu fui fazer isso? Eu costumo dizer que o ser humano é o único ser, a não ser o cachorro pequinês, né, que anda correndo atrás do rabo, mas o ser humano é o único que briga com ele mesmo. Irmãos e irmãs, vocês não precisam de outra pessoa para brigar não, tá? Para discutir não, você briga com você mesmo. Quantas vezes você já se irmão, como é que eu fui fazer um negócio desse? Como é que eu fui fazer um negócio desse? E agora? Quantas vezes você já se viu assim? Olha, você briga com você mesmo, você bate em você mesmo, você fica irritado com você mesmo. Só o ser humano. Nós somos o único ser no mundo que não precisa de uma segunda pessoa para sair na mão, para dar murra, ainda murra em nós mesmos. Nos irritamos com nós mesmos. E o resultado de nos irritar com nós mesmos é que nós nos irritamos com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os irmãos, com tudo. E ainda com Deus. Pois é, isso aí, e ainda com Deus. Criamos problema com todo mundo, mas começa onde? Em mim mesmo. Eu começo a brigar comigo mesmo. Como é que eu fui nascer na família dessa? Eu podia ter nascido numa família rica, né? Meu pai poderia ser um grande fazendeiro. Eu sempre digo, mas meu avô foi fazer uma besteira dessa. Tinha terra, tinha gado, foi entrar em política. Logo aonde? No período de 60 e 64, teve que acabar com tudo, viver no informalismo e terminar a vida dele vendendo leite numa burra. E eu ganhei o que com isso? Já pensou? Ó Senhor Jesus! Mais uma coisa, irmão, eu herdei. Eu ganhei o poder do Evangelho. Aleluia! Versículo 16, né? Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Não é assim? Se aquilo que eu não quero é o quê? É pecar, né? Se eu não faço, eu consinto que a lei é boa. Mas vamos mais. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita. Peraí. Quer dizer que resistir ao pecado é pecar? Por quê? Por que Paulo está dizendo isso? Porque se é por sua força, não é o poder do Evangelho lhe transformando, é por sua força. Eu conheço uma pessoa que diz, seu Ju, ele me chama de Ju, né? Seu Ju, eu não bebo, eu deixei de beber, deixei de fumar, tá certo? E não ando mais em prostíbulo. E não traio mais minha mulher. E eu digo uma coisa para o senhor, não precisou de igreja não, viu? Não precisou de eu ser crente para isso não. Viu? Percebeu? Ele acha que essas coisas aqui é pecado, que agora ele não tem mais pecado. Mas não tem? Tem sim. Não é esse não é o problema, esse é teu poder, o problema é ter o poder do Evangelho em nós. O importante é ter o poder do Evangelho dentro de nós. Não é deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo, mas é ter convicção, certeza, o poder do Evangelho está dentro do meu ser. Senhor Jesus, versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Eu quero lembrar os irmãos, está tudo aqui no presente, tá? Não está no passado. Paulo está dizendo, eu faço, eu sou assim. Depois de 2 viagens, ter estabelecido várias igrejas, Paulo ainda se vê assim, uma pessoa na carne, vendida ao pecado e que não consegue praticar o que é bom. E você, como é que você se sente? Senhor Jesus, versículo 19, né? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero,
já não sou eu quem o faz, e sim o quê? Paulo era consciente. Apesar do poder do evangelho estar dentro de mim, existe uma outra natureza, o pecado dentro de mim. Vamos mais adiante. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Quando eu quero fazer o bem, eu encontro uma lei que diz: o mal está dentro de você. Como livrar-se? Vamos mais. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quando estamos no Espírito, temos prazer de estar nas reuniões, estar na comunhão com os irmãos, não é assim? Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Quanto tempo você consegue ficar com os braços para cima? Porque existe uma lei, a lei da gravidade que puxa para baixo. A lei da gravidade, ela é causada por duas forças. Uma é o centro da Terra, tá certo? Um núcleo mole que gira no sentido contrário. Se a Terra gira assim, ele gira assim, então nos atrai para baixo. E a outra, a força do ar, a pressão atmosférica nos empurrando para baixo. Então existem duas forças. Agora imagine essas duas forças agora no sentido espiritual. O que são? Interior, o Hades, e em cima a potestade do ar. Pensou nisso? Então aqui o Hades está puxando você para baixo, e a potestade do ar, os espíritos que atuam sobre os filhos da desobediência, está empurrando você para baixo. Como subir, irmão? Aleluia! Pelo poder do Evangelho! O poder do Evangelho é a força motriz em nosso interior, que nos faz romper a lei da gravidade e ir para o alto. Por isso que Paulo diz: pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto. Não fique no que é terreno, busca as coisas lá do alto. Um dia, irmão, nós vamos nos desprender totalmente da gravidade. Você crê nisso? Porque isso foi o que aconteceu com o Senhor. Ele disse: enquanto ele conversava com os discípulos, ele começou subindo, ou seja, a gravidade já não tinha mais poder sobre ele, e ele foi subindo, e uma nuvem veio e o cobriu. Assim será comigo e com você. O Hades e as forças espirituais do mal um dia não atuará mais em nossa vida. Mas por enquanto, enquanto estamos nessa nossa casca, nesses nossos membros caídos, ela vai estar nos puxando para baixo. E o nosso homem exterior, que é a nossa alma caída, ela ainda vai continuar lutando contra você mesmo. Você querendo fazer o bem, ela lhe puxando para você fazer o mal. Ela lhe puxando para você amar, você puxando para amar, e ela lhe puxando para você odiar. Graças a Deus. Versículo 24. Desventurado, ou seja, miserável, desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu vou parar aqui para mostrar uma coisa para os irmãos. Havia uma lei romana cruel. Se um homem matasse um outro homem por nada, então pegava-se aquele homem morto. Vem cá, meu filho, você que é grandão, você mesmo, Adilson, vem cá. Larga a caneta lá. Pegava o homem morto. Não, fica aqui de frente para mim. Adilson é o homem morto, eu sou o homem vivo. Botava mão com mão, abre sua mão, assim, mão com mão, as duas mãos, mão com mão, rosto com rosto, barriga com barriga, e amarrava um no outro. Pode sentar. E soltava o camarada. O que acontecia? O homem que estava amarrado ao morto tinha uma esperança: quando ele se decompor, as cordas vão folgar, né? E eu vou me livrar, não é? Mas existe uma coisa: antes da decomposição, há a inflação. Ele incha, e quando incha, a corda aperta, traz o vivo para perto, para dentro do morto, e ele vai respirando o ar do morto, entrando nas narinas e na sua boca e nos seus olhos, chorume do morto, e de repente ele cai, ele tomba morto também, porque a morte do morto
passou para ele. Irmão, você é um homem vivo, mas está amarrado a um homem morto. É o nosso velho homem. Aí Paulo diz assim: miserável, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me desatará disso? Quem? Mas vamos versículo 25. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode sentar, irmão, só um minutinho. Aleluia. Aí Paulo agora explode, né? Explode, eu estou amarrado a esse homem morto, mas graças a Deus, porque eu tenho Jesus Cristo. Ele é o homem interior e é mais forte do que a morte. Aleluia. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E agora? Aí agora vem o versículo 1 do capítulo 8. Agora! Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmão, diga para o seu irmão, não há mais condenação não, irmão. Eu não sei como é que está a sua condição com o seu esposo, eu não sei como é que está a sua condição com sua esposa, eu não sei como é que está a sua condição com seus filhos, com seus vizinhos, com seus amigos, mas uma coisa eu sei, graças a Deus por Jesus Cristo, porque agora já não há mais nenhuma condenação, é só invocar. Mano, vamos ficar de pé e vamos ruminar agora? Vamos terminar assim, Senhor Jesus!